assim a palavra de Deus, Marcos 6, do 30 até o 44. Os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para repousar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e o viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e os peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Essa é a palavra do Senhor. Quando você fechar os seus olhos, Senhor, nós te pedimos, por favor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie na reflexão da Tua Palavra, que o Senhor ilumine o nosso coração, abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, que saiamos desse lugar com a certeza que tudo que a gente precisa, tudo que a gente tem, está em Jesus Cristo. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. E amém. Você pode se sentar. Vocês que estão aí, vocês podem fazer essa primeira parte aí no cabeçalho. O título do sermão hoje é Tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Tudo o que a gente precisa. E a gente, queridos, está diante de um texto que com certeza você já ouviu pelo menos aí uns 20 sermões a partir desse texto. Uma história muito conhecida. Mas a partir desse texto que eu quero levar você nessa noite a refletir comigo, é que Cristo é o Rei Pastor que se preocupa com o seu povo, trazendo descanso, compaixão e satisfação. E eu queria que a gente refletisse nesse texto, com você trazendo a sua memória, mantendo ao fundo da cena a história que a gente viu semana passada, lembram? Porque semana passada a gente também estava diante de um banquete, o banquete de Herodes Antipas. O rei ilegítimo, o rei usurpador, aquele que não tinha direitos de ser rei sobre o povo de Deus. Mas agora nós estamos aqui vendo um outro rei, um rei pastor, que ao invés de pensar só em si, dar um aniversário só para si. E aliás, quando a gente reflete sobre isso, o Natal é o aniversário de Jesus, e o presente é Ele se dando a todo o seu povo, a toda a sua igreja. E quando nós pensamos em Jesus, Jesus é muito diferente do rei Herodes Antipas. Então nessa noite, queridos, para você resumir e guardar no seu coração, de tudo que eu vou falar que você não pode esquecer, é isso: Cristo é o Rei Pastor que se preocupa com você. E Ele se preocupa com você, trazendo descanso, compaixão e satisfação. Cristo é o Rei Pastor, e as crianças que estão aí, tem um quadradinho ali, o resumo do sermão é isso, simples. Jesus é o Rei Pastor que se preocupa conosco, trazendo descanso, trazendo descanso,
trazendo compaixão e satisfação. Olha no texto, queridos, vejam comigo a primeira verdade. A primeira verdade que nós vemos nesse texto é que precisamos de descanso. Olha no texto a partir do versículo 30. Para a gente compreender essa história, veja, o 30 diz: os apóstolos voltaram à presença de Jesus. Eles relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Quando os apóstolos voltam até a presença de Jesus, e vocês se lembram o que é um apóstolo? Por que nos dias de hoje não há apóstolos? Não é? Porque apóstolo bom, como disse um estudioso da Bíblia, é apóstolo morto. Apóstolos só existe aqueles que viram Jesus ressuscitado, que foram chamados pelo próprio Jesus. E a ideia de apóstolos aí no texto não é essa ideia de alguém que se autoproclama apóstolo. Apóstolo é alguém que é enviado. Apóstolo, na verdade, é um missionário. Você é um apóstolo, em certo sentido. Você é um missionário aonde você está. E os discípulos de Jesus, os seus apóstolos, os seus enviados, voltam até onde? Olhem no texto. Eles voltam à presença de Jesus. Eles voltam a Jesus. Eles estavam em missão. E o texto diz que eles vêm com um relatório da campanha que eles estavam fazendo na Galileia. Imagina essa cena. A gente lembra-se, você precisa ter isso no seu coração. Jesus é rejeitado em Nazaré. Semana passada a gente viu João perdendo a sua cabeça. E no meio dessa loucura, onde estão os discípulos? Aonde estão os apóstolos? Eles estão em missão. E qual que era a missão? A missão era pregar para todas as pessoas que o reino de Deus havia chegado, que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados e se voltarem para Deus. No relatório deles, de certo, haviam coisas alegres. Jesus, milagres aconteceram, pessoas voltaram a enxergar, pessoas voltaram a caminhar, eles com certeza comentaram com Jesus coisas boas. Mas por de certo, com certeza, eles também falaram para Jesus: Jesus, de fato aconteceu aquilo que o Senhor tinha dito. Casas não nos receberam, cidade não nos receberam, e talvez eles também relataram a rejeição que eles tiveram. Mas acima de tudo isso, Jesus percebe uma coisa: os seus apóstolos, os seus discípulos estavam cansados. Eles pregaram o Evangelho, eles chamaram os homens ao arrependimento, mas agora eles voltam à presença de Jesus. Qual é o ritmo que a nossa vida tem caminhado? O ritmo de Deus para mim e para você não é trabalhar sem parar. O ritmo de Deus para mim e para você não é você nunca parar, nunca descansar. Pelo contrário, as boas novas do Evangelho dizem exatamente isso, que nós devemos, quando cansamos, voltar à presença de Jesus para descansar. Quantas vezes, não é, irmãos, estamos cansados, sobrecarregados e oprimidos, pois não voltamos pela fé à presença de Jesus. Quantas vezes, se você perguntar, se a gente fizesse uma pesquisa aqui, você está cansado? Depois de quase 2 anos de pandemia, dessa loucura toda que a gente está vivendo, as pessoas estão esgotadas, as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, mas aqui o Jesus disse o que eu e você precisamos. Eu e você precisamos descansar. Eu e você precisamos nos voltar para Jesus, porque somente em Jesus você pode ser renovado. Quantas vezes você está andando aí com o tanque vazio na reserva, com a bateria baixa, porque esquecemos, irmãos e irmãs, desse ritmo que Jesus tem para mim e para você. O ritmo de viver a missão, mas voltar a Ele, encontrar descanso que somente encontramos em Jesus Cristo. E o que é descanso, irmãos? Para você, o que é descanso? Talvez você esteja pensando em descanso, é ficar o dia inteiro dormindo, maratonando as séries na Netflix. Mas a grande verdade, irmãos e irmãs, descanso é voltar à presença de Jesus e encontrar nele tudo que eu e você precisamos. Você pode ter férias sem fim e viver cansado. Você pode ocupar a sua cabeça com as séries na Netflix e ainda estar cansado, porque o verdadeiro descanso é voltar à presença de Jesus. Descanso é reconhecer que só há descanso de verdade nele. Você não vai encontrar descanso no relacionamento perfeito que você almeja. Você não vai encontrar descanso em achar que você precisa de alguma coisa, porque o que você precisa está nele. O que eu e você precisamos? Olhe no texto, Jesus diz: venham repousar um pouco.
Jesus sabe que os seus discípulos precisavam, Ele conhece as nossas necessidades, e Jesus diz: venham à parte, a um lugar deserto, para que a gente descanse, para que a gente repouse. E veja, irmãos, o paralelo entre o primeiro século e o século 21. A gente acha que vive essa loucura só aqui, mas olha o texto diz que eles não tinham tempo nem para comer, porque vinham pessoas de todos os lados. Então Jesus convida os seus discípulos para que eles fossem para um lugar deserto e ali descansar. Eles nem sequer tinham tempo para comer, eles não conseguiam parar, tamanha eram as demandas que os apóstolos tinham, que o próprio Jesus tinha. Mas o que nós aprendemos aqui, queridos? Que nós precisamos descansar. Que você precisa sim parar, repousar, desligar e saber que é Deus que sustenta a nossa vida. Não é isso que nós lemos nos Salmos, que Deus dá aos seus amados, não quando eles trabalham, mas quando? Quando eles dormem. Jesus sabia que a demanda era muito grande, irmãos. Não é fácil viver nessa vida. Jesus não está negando isso. A demanda é muito grande, mas você não pode ser conduzido pela tirania do tempo, do consumo, daquilo que muitas vezes tenta tirar as nossas energias. O ritmo de Jesus é o ritmo da graça, é o ritmo do Evangelho, é o ritmo que diz para mim e para você que se você está cansado, em Jesus há descanso. Você precisa parar, eu preciso parar e se voltar à presença de Jesus. Porque a nossa identidade, a minha identidade, preste atenção nisso, não está no que você faz, não está na altura, no seu peso, na sua aparência, não está em quanto dinheiro você tem ou ganha. A sua identidade não está nessas coisas, a sua identidade está firmada num Deus que diz: relaxe, descanse. Chega aqui comigo. Vamos dar uma olhada na praia. Sinta a brisa no seu rosto. A nossa identidade está firmada no Evangelho. E essa mensagem nós encontramos em Jesus, quando Ele diz para os seus discípulos: vocês precisam repousar, vocês precisam descansar. Amém? Amém. Você precisa de descanso? Descanso verdadeiro em Jesus. Porque em Jesus você pode estar no inferno e vai ser um céu, porque Jesus está ali. Amém? As crianças que estão aí, nesse primeiro quadrado grande, eu quero que vocês desenhem exatamente isso. Jesus e seus discípulos no barco. Pela cara já desenharam alguma coisa, né? Então deixa a criatividade rolar. Beleza? Mas era para fazer esse desenho nesse primeiro quadrado. Queridos, olhem para o texto e vejam comigo a segunda verdade. Nós precisamos de descanso, mas nós precisamos também de um rei como Jesus, ao contrário de Herodes. O texto diz aí, a partir do 33, que nós vemos a compaixão de Jesus. Olha o versículo 33. Eles estavam descansando, eles estavam dando uma relaxada dentro do barco, quando de repente as multidões elas avistam Jesus e os seus discípulos novamente. E o texto diz que pessoas de todas as cidades correram a pé e chegaram até mesmo antes deles. Irmãos, a gente vê isso se repetindo em vários episódios. Quando Jesus sai da Galileia e atravessa para o outro lado, mal chega, lá está um homem endemoniado, precisando de ajuda, correndo até Jesus. Jesus volta daquele lado, mal chega, lá está Jairo, pedindo ajuda à sua filha que estava quase morrendo. Jesus, irmãos e irmãs, ele desembarca e as pessoas estão ali esperando. Esse é o Jesus do Evangelho. É um Jesus que recebe, é um Jesus cheio de compaixão, porque olha o 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu dela. E o texto diz: porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ao ver toda aquela multidão, Jesus vê aquele povo como pessoas que não tinham pastoreio, que não tinham quem guiasse, que não tinha quem cuidasse, porque aonde estava o rei dessas pessoas? E lembre-se disso, a gente não pode olhar para essa história sem se lembrar da semana passada. O rei dessas pessoas estava enchendo a cara e comendo sem parar, dando uma festa apenas para a elite. O rei Herodes, que deveria servir o povo, que deveria proteger o povo, não faz isso. Ele era um rei ilegítimo, ele era um rei usurpador, ele era um rei que pensava só em si. Não havia compaixão na família de Herodes, muito pelo contrário. Quanto mais pessoas eles pudessem visar, melhor.
compaixão, e o banquete de Jesus não exclui ninguém que sofre. O banquete de Jesus não exclui você, que é diferente de nós, que às vezes a gente acha que é estranho. O banquete de Jesus é de um rei pastor cheio de compaixão, que sabe o que é sofrer. Por que a gente é cristão? Porque você não vai encontrar outro lugar um Deus que sabe o que é ser humano. Quando Deus olha para Ivair e vê naquele dia que, pelo amor de Deus, Jesus pode falar: Ivair, eu te entendo. Não de forma irreal, não de forma superficial, porque Jesus se compadeceu a tal ponto por nossas vidas, que Ele veio e tomou o nosso lugar na cruz. Deus sabe o que é sofrer, Deus sabe, irmãos e irmãs, o que é sentir no coração a miséria, a compaixão da nossa miséria. E aí nós vemos o amor profundo de Jesus pelo povo da Galileia, e isso fica ainda mais bonito quando a gente considera que muitos que estavam ali estavam só por interesses próprios, não estavam? Um pouquinho mais para frente, quando a gente chegar no que vem lá no capítulo 8, Jesus dá mais um banquete. Muitas das pessoas ali estavam interessadas apenas no milagre imediato. Elas queriam apenas o pão físico, não queriam o pão eterno, o pão vivo, que desceu do céu, mas ainda assim, Jesus mostra compaixão diante daquelas pessoas. Jesus é o nosso rei pastor, que se compadece de você. Ele não é como os amigos de Ló, que até choraram 7 dias com Ló, né? Mas depois querem resolver as coisas a partir da sua perspectiva. Jesus, Ele se compadece de você. Jesus, Ele tem compaixão de você. E é esse amor fiel, irmãos, que nos constrange. De saber que mesmo sendo tão pecadores, falhos, mesmo muitas vezes a gente esquecendo facilmente daquilo que Deus fez, Jesus vem até nós, Jesus insiste e diz: eu jamais vou deixar vocês, porque vocês são o meu povo. E como Jesus mostra compaixão para o povo? Olha para o texto, e isso deve chamar a nossa atenção. Jesus sabia que o povo precisava mais de pão e peixe. A primeira coisa que Jesus oferece ao povo não é pão e peixe, mas o texto diz, olha aí no texto, final do versículo 34: e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando Jesus vê o povo sem pastor, Jesus sabe que o povo precisa de ensinamento. E eu fico imaginando que ali, quando Marcos de Jesus estava ensinando muitas coisas, e apesar de Marcos não relatar os discursos de Jesus, mas a gente vê os discursos de Jesus em outros evangelistas, e talvez Jesus estava ali falando aquilo que João registra, que Ele era o pão vivo que desceu do céu, que Ele era o grande eu sou que veio salvar o seu povo. Jesus estava ensinando o povo, porque o que o povo precisa antes de pão físico era entender que Jesus era o verdadeiro rei do seu povo. Antes de Jesus dar pão físico para as pessoas precisavam saber que Jesus era o pão vivo que havia descido do céu para nos salvar dos nossos pecados. E eu pergunto para você, o que a gente precisa? A gente precisa aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Que não é aquele professor que as crianças talvez têm lá na escola, sabe? Aquele professor durão. Sempre tem, né? A gente sempre tem uns professores. Antigamente tinha professor até que beliscava os alunos. Quem estudou no Kaique vai saber. Dava umas reguadas. Jesus não é um professor assim. Jesus é um professor manso e humilde de coração. Ele começa a ensinar as pessoas, ele começa a falar sobre o seu reino, ele começa a dizer, e isso é um confronto. Jesus estava confrontando os reinos deste mundo e chamando as pessoas a abraçar o seu reino de amor, que teria mais do que pão e peixe. Haveria, irmãos e irmãs, um rei compassivo que veio nos salvar. Mas enquanto Jesus pastoreia a multidão, entra em cena a gente. Olha o texto. Jesus está ali cuidando das pessoas, seus discípulos estão preocupados com o horário. Olha o texto, o lugar é deserto, o dia já estava embora. Então os discípulos agem muitas vezes como nós agimos, sem compaixão. Eu fico imaginando isso. Os discípulos ouvindo Jesus ensinar, ouvindo Jesus fazer declarações contundentes, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o rei, eu mando em todas as coisas, eu vim salvar vocês. E mesmo assim, os seus discípulos estão mais preocupados com o dia que estava acabando e com o lugar que era deserto. Mas Jesus tinha algo em mente muito maior, e a gente precisa, irmãos, conectar isso.
a cruz de Cristo. Quando Jesus ensina, quando Jesus faz milagres, isso não está desconectado daquilo que Jesus estava fazendo no mundo. Então Jesus diz aos seus discípulos, olhem no texto, deem vocês mesmos de comer a eles. Enquanto os discípulos querem mandar aquelas pessoas embora, Jesus muda o jogo. E Jesus, irmãos e irmãs, desafia os seus discípulos. No Evangelho de João, Jesus diz que faz isso para colocar à prova os seus discípulos. Jesus diz, vocês mesmos devem dar de comer a essas pessoas. Vocês agora, e vocês precisam lembrar, os discípulos sabiam que eles estavam em missão. Os discípulos sabiam que eles haviam recebido a autoridade de Jesus. E Jesus diz, é por meio de vocês que eu vou mostrar que eu sou o pão vivo que desceu do céu. É por meio de vocês, homens, que me seguem, que vocês agora devem suprir a necessidade dessas pessoas. E Jesus continua fazendo essa loucura. Na sua igreja, por meio de você, por meio de mim, Jesus continua, irmãos e irmãs, em missão por meio do seu povo, dizendo para nós, vocês mesmos, que têm a autoridade que receberam de mim, devem dar o que as pessoas precisam. Irmãos, igreja não é um prédio que a gente se reúne, uma coisa que a gente faz no domingo e pode deixar de fazer. O que a gente está fazendo aqui é algo extraordinário. Porque é por meio do seu povo em missão que Jesus continua agindo. É por meio de pessoas como eu e você que Deus continua mostrando e se fazendo visível num mundo que carece do Deus revelado em Jesus Cristo. Vejam que Jesus aqui podia colocar os seus discípulos como espectadores, mas não é isso que Jesus faz. Jesus desafia os seus discípulos, vocês mesmos devem dar de comer. Vocês mesmos devem também demonstrar compaixão a essas pessoas que precisam também de alimento. Como que a gente responderia isso? E a gente vê a terceira verdade, então olha para o texto. A partir do versículo 37, a parte B. A terceira verdade diz que a gente precisa de satisfação que só é encontrada em Jesus. O texto diz, mas eles disseram, olha como eles respondem, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? 200 denários aqui, irmãos e irmãs, equivalia a praticamente quase 7 meses de trabalho. Como que a gente vai ter tanto dinheiro para dar de comer para tanta gente? E o texto lá no final diz que eram 5.000 homens. E no outro evangelho diz que era fora crianças e mulheres. Eu fico imaginando ali os desafios. No outro evangelho, Jesus pergunta para Filipe, e eles começaram a coçar a cabeça. Talvez eles foram consultar Judas, que era o tesoureiro do grupo, e aí a gente tem todo esse fundo para comprar tanta comida para as pessoas. Nem Jesus tinha esse dinheiro, nem os discípulos tinham, muito menos Judas, que a gente sabe que não era muito forte esse cheiro. Não havia dinheiro, não havia. Mas o que havia? Olha o texto. Jesus pergunta, o que vocês têm? E olha, irmãos, como essa história é construída para nos desafiar. Lembre-se, há duas perguntas que a gente está tentando responder nesse evangelho. A primeira, quem é Jesus? E a segunda, o que significa ser discípulo de Jesus? E vejam como o texto é construído, e Jesus diz, o que vocês têm? Os discípulos, como sempre, né? Jesus está doido novamente, né? O que Jesus vai perguntar agora? Eles vão atrás, no meio da multidão. No outro evangelho diz que um garotinho tinha uma lancheirinha que a mãe mandou ele levar. 5 pães e 2 peixinhos. Eles trazem, então, olha o texto. Eles foram se informar e responderam, temos 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos olhavam para aquilo e aquilo era insuficiente, mas para Jesus aquilo era perfeito. Quando Jesus olha aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus sabia que através daquilo ele traria satisfação a uma multidão. Porque, irmãos, um pouquinho com Deus é muito, e muito com Deus não é nada. O texto diz que a fraqueza de Deus é mais forte, é mais poderosa que o poder humano. E através de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus, como anfitrião do banquete, disse, hoje vai ter um banquete, não dos deuses, né? De Deus. Vai ter um banquete divino aqui. Os discípulos olhavam para aquilo, para eles não havia comida suficiente para tanta gente. Mas Jesus olha para aquilo, irmãos e irmãs, e ele sabe que aquilo é mais que perfeito, é mais que suficiente. Porque não é a quantidade que conta. O que conta é colocar aquilo na mão de Jesus.
E olha só, irmãos, o texto. Vejam como a gente é lembrado do Salmo 23 aqui. Verso 39 diz: mandem que as pessoas se sentem em grupo sobre o que? A grama verde. O que Jesus está fazendo aqui? Quando Ele manda as pessoas se sentarem sobre a grama verde, Jesus está encarnando o Salmo 23. Quando o Salmo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz assentar em pastos verdejantes. Quando Jesus manda aquelas pessoas sentarem, Jesus estava dizendo: eu sou o cumprimento do Salmo 23. É por isso, irmãos, que a gente não pode olhar para a Bíblia e não encontrar na Bíblia Jesus. Porque Jesus é de fato esse rei pastor que nos faz sentar na grama verde. E Jesus então manda as pessoas se sentarem em grupos. E outra figura é lembrado aqui. Quem, lá no deserto, manda, divide as pessoas em grupos e começa a liderar em grupo as pessoas? Moisés. Aqui está alguém maior que o rei Davi. Aqui está alguém maior que Moisés. Aqui está alguém que pode trazer satisfação às pessoas. O que o rei Davi não podia fazer, o que Moisés não podia fazer, Jesus faz aqui. Davi morreu, Moisés morreu, mas aqui está alguém maior, que já existia antes de Davi e de Moisés. O rei pastor, o líder do seu povo que traz satisfação. Olha no texto, irmãos. Jesus, ele pega os 5 pães e os 2 peixinhos, ele ergue os olhos para o céu e os abençoa. E Jesus então parte os pães e os peixes, e novamente ele usa os seus discípulos para servirem e distribuírem. Os discípulos participam da missão de Jesus. Quando Jesus ergue o pão ao céu e parte, a gente é lembrado mais para frente da noite que Jesus seria traído. Ele tomou o pão, deu graças e disse: isso é o meu corpo. É isso que a gente vai celebrar nessa noite. A gente lembra de outra história aqui, quando os discípulos estão no caminho de Emaús ali debatendo sobre aquilo que havia acontecido. Eles não reconhecem Jesus. Jesus começa a explicar a lei, Jesus começa a falar a palavra de Deus, mas quando Jesus parte o pão, o que acontece? Os olhos se abriram. E eles souberam que ali estava o Messias, porque enquanto Jesus falava, o coração deles ardia. Quando Jesus levanta, irmãos e irmãs, o pão e o peixe ao céu, o que Jesus estava dizendo, isso faz parte da missão muito maior, e os seus discípulos são chamados a participar dessa missão. Olha como o texto termina. O texto termina que todo mundo comeu à vontade, era tipo um rodízio de pão e peixe. Quem já foi em rodízio sabe como que é, né? A gente sempre peca, um pecado bem intocável, né? Quem vai em rodízio para comer um pouquinho, não é? Tu vai para sair de lá passando mal, não é assim? É isso que acontece aqui, olha o texto diz que todos comeram à vontade, todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou 12 cestos, cheios de pedaços de pão e peixe. E é muito significativo isso, 12 cestos. E todos os evangelhos fazem isso referência aos discípulos, porque Jesus faz a sua missão através do seu povo. E o texto diz que 5.000 homens comeram, fora mulheres e crianças. E eu fiquei perguntando, por que tanta sobra de comida? Não achei nos comentários, mas eu acho que o evangelho de João responde: por que sobra tanta comida? Porque a comida ali era o de menos. Sobra tanta comida porque no Evangelho de João a gente escuta assim Jesus dizendo, depois que havia acontecido o milagre: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Se esforcem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu céu. Sobrou pães e peixes. Jesus não jogou fora, ele deve ter feito outro banquete mais para frente. Mas sobrou tudo isso para dizer para mim e para você que mais que pão e peixe físico, o que a gente precisa é do pão que dá a mim e a você vida eterna. Mais do que o pão que a gente come agora e depois a gente come,
o que você precisa é do descanso que somente Jesus pode te dar. O descanso que faz com que você fique livre da pressão de ser o que os outros querem. Não é assim? De ter que sempre mostrar que você é uma pessoa que não é, porque em Jesus nós temos descanso. Você precisa do pão que realmente traz compaixão para mim, para você, do pão que traz satisfação, e esse pão é Jesus Cristo. E eu termino, irmãos, com uma frase muito conhecida de um pastor, o pastor John Piper, quando ele diz o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando eu e você estamos satisfeitos nele. Amém? Queridos, algumas aplicações para a nossa vida. Alguém podia falar que oração para mim? 8h13, estamos dentro do horário. Daqui a pouco eu vou dar uma saidinha. Mas, irmãos, olha a primeira aplicação que eu queria que você guardasse no coração. Você pode descansar na presença de Jesus. Se você está cansado, você não precisa morrer para descansar. Deus tem ambientes, espaços neste mundo para que você descanse. E eu listei alguns aqui. O primeiro, o dia do Senhor. O domingo é um dia para você parar, desligar e se voltar para Deus. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Se na sua semana você não consegue parar um dia para olhar para trás e louvar ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida, alguma coisa está errada. Eu lembro que lá numa igreja lá em São Paulo, uma menina que estava nessa corrida falou: bem que o dia podia ter umas 30 horas, né? Não é assim que às vezes a gente pensa? Daí eu respondi: não. Se Deus fez o dia com 24 horas, o ano com 365 de brinde, o bissexto com um dia a mais, é porque Deus quer que a gente viva nesse ritmo. E o dia do Senhor, o dia do descanso, não é coisa do Antigo Testamento, irmãos. A gente precisa de fato ter o domingo como um dia de parar e se voltar para o Senhor. Faça isso para ver se não vai fazer diferença na tua vida. Porque quando a gente trabalha sem parar, na verdade a gente está passando uma mensagem. A gente não confia, a gente não descansa, que Deus é aquele que sustenta a nossa vida. Por isso, eu chamo você a isso. Descanse no dia do Senhor. Eu sei que a gente está numa cidade aqui, né, industrial, que tem gente que trabalha no domingo, mas então você tem que achar um outro dia para descansar. Eu lembro que quando eu trabalhava no revezamento, um dia eu usava para descansar. Você precisa descansar. E o dia do Senhor é para isso. Uma segunda coisa, irmãos, o culto público. A gente ora, a gente vai atrás, mas existem pessoas que estão desprezando o culto público. Quando você despreza o culto público, você fica doente. Se você é membro da igreja, se você foi batizado na igreja, você não vem no culto por nada, alguma coisa está errada. Porque no culto a gente também descansa. No culto a gente também é renovado. No culto a gente se lembra do Evangelho que diz que em Jesus há descanso. Por isso que você tem que sair todo domingo do culto com seus olhos em Jesus. Não despreze o culto. Venha à igreja, venha à casa do Senhor. Uma terceira, irmãos, os meios de graça. Se você está cansado, lembre-se do seu batismo. O que o batismo significa? O batismo diz, tem igrejas que batizam as pessoas na porta de entrada para dizer: você entrou no povo de Deus apenas pela fé. Apenas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Se lembre do seu batismo. Quem você pertence? Não em quantos quilos eu tenho, não se eu tenho todo o dinheiro do mundo, não se eu sou aquele cara parecido com o Leonardo DiCaprio, apesar de ser, eu sei. A nossa identidade está em Jesus Cristo. A ceia do Senhor, irmãos, é o momento onde você se chega a essa ceia e você lembra, não é o que você faz ou deixa de fazer, mas é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A oração, não ande ansioso por coisa alguma, antes, apresente diante do Senhor. Faz isso para tu ver se não vai melhorar. Quando tem um negócio que está ali, preciosas são as horas, como diz aquele hino, na presença de Jesus. Coloque para fora em oração, para ver se você não vai experimentar a graça de Deus. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, que talvez alguns não vão acreditar: casamento. Casamento é meio de graça. Casamento é o lugar onde você, no mundo infernal, no mundo ainda marcado pelo pecado como a gente vive, o casamento tem que ser um ambiente mútuo, de amor, de cuidado. Se isso não está acontecendo, você não entendeu o que é casamento. Se
Se o seu casamento não tem sido um espaço de gozo completo em todos os sentidos, isso não é tabu de falar, porque foi criado por Deus, alguma coisa está errada. Porque casamento é o lugar no meio de um mundo infernal onde você volta para casa e diz: puxa vida, há um céu no meio desse inferno. Aqui não estou romantizando o casamento, mas se você de fato olha e entende o que é casamento, o casamento vai fazer com que toda vez que o homem saia para trabalhar, a mulher se entristeça, e quando ele volta, a mulher se alegra. Por isso, se você é casado e você não está vivendo isso, sabe o que você precisa? De arrependimento. Porque casamento é para ser céu na terra. Uma outra, irmãos, amizade. Não caminhe sozinho. Não é, Iverno? Ninguém é suficiente para caminhar sozinho. Ninguém é chamado para carreira solo. Todo mundo é chamado, né? Um ou outro caso, mas deixa eu falar uma coisa para alguns não gostar: todo mundo é chamado, a não ser por algum motivo extraordinário, para casar. Casar e ter filho. Deus te chama para isso. Deus te chama para isso. Você precisa investigar por que você não quer casar. É que nem uma vez eu conversei com uma pessoa, um absurdo. Sabe por que a pessoa não quis ter filho? Com medo do mundo. Ah, vai que o meu filho vira uma coisa que eu não quero lá na frente. Bem, eu não quis ter filho. Investigue os motivos, irmãos. E falando de amizade aqui, eu e você precisamos de pessoas que saibam sim dos nossos pecados. Precisa sim. Lá em São Paulo tem alguns que são pastores também que me ajudam. Você precisa de amigos, mas amigos de verdade. E como é um clichê, né? Amigos de verdade são aqueles que levam a gente para perto de Deus. Queridos, para correr uma segunda aplicação, o que o Cristo compassivo precisa te ensinar? O que Deus precisa te ensinar nessa noite? Olhe para o Evangelho. Tudo que você precisa, Jesus toca. Se é na área de dinheiro, se é na área da sexualidade, se é no teu casamento, se é no teu trabalho, se é ansiedade, se é depressão, seja o que for, Jesus tem o que nos ensinar. E eu quero lembrar aqui uma frase que eu ouvi, não lembro do autor, que ele disse assim: se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus nos teria enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus nos teria enviado um economista. Mas uma vez que a nossa maior necessidade era perdão, Deus nos enviou um Salvador. Jesus quer salvar cada área da sua vida. Amém? Uma terceira aplicação, queridos: deem vocês mesmos de comer. Seja a resposta de oração. Quando Jesus te desafia, há graça, há poder, porque eu e você somos o povo renovado de Deus. A gente é o povo messiânico, a gente é a comunidade do reino. Fazer parte do governo, isso não é nada. Ser o presidente de uma república, isso não é nada. O que realmente tem valor é ser parte do povo de Deus e participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. E é através da sua igreja, dessa igreja pequenininha, mas que nós cremos que com o poder de Deus vai se tornar grande para a glória do Senhor, que nós vamos ser resposta de oração para esse bairro. Amém. A gente olha, às vezes não tem nem 5 pães e 2 peixinhos, mas tem Jesus, é suficiente. E a quinta aplicação: o que temos em nossas mãos com a bênção de Cristo será mais que suficiente. Coloque nas mãos de Jesus aquilo que você tem, e sente, e veja, e participe também, e perceba Deus dizendo para mim e para você que Ele é o nosso Deus provedor, que Ele é o bom pastor, que não deu só pão e peixe, deu sua própria vida em nosso favor. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus, nós abrimos o nosso coração diante de Ti, porque precisamos de descanso, porque precisamos de um rei não tirano, não insensível, não autocentrado como Herodes, Antipas, mas nós precisamos de um rei que nos abraça, que nos acolhe, que sabe o que é sofrer, que sabe como é difícil viver neste mundo. E nós te louvamos, Jesus, porque em Ti há satisfação,
E a nossa oração, o nosso desejo é que cada um que está aqui se satisfaça plenamente em Ti. Sacia-nos, Deus, com o Teu amor. Sacia-nos com a Tua graça, para que assim a gente não seja um povo acuado, medroso, mas um povo que realmente vive a Tua missão. Por isso, Deus, que a nossa satisfação esteja em Jesus, para que quando o mau dia chegar, para que quando a fartura abater as nossas portas, a gente se alegre, porque é melhor uma casa com pão seco, com alegria no Senhor, do que um banquete cheio de divisões. Nos lembra, Deus, do Teu reino, nos lembra do Teu Evangelho, de um Deus que não cobra, de um Deus que não coloca condições, mas de um Deus que vem cheio de graça, de misericórdia, e nos chama a confiar, e nos chama a descansar, e nos chama a aprender de Ti. Por isso, Deus, sobre cada um que está aqui, desde os mais novos aqui, os nossos pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os nossos irmãos adultos, os mais velhos, que todos saibam que o que todos precisamos é de um rei como o Senhor, é de um pastor como o Senhor, é de um Deus como Jesus. Que a nossa satisfação, Senhor, esteja em Ti, para que assim, a cada dia, a gente viva a Tua missão. Que mesmo em meio à dor, à tristeza, à rejeição, a gente possa se alegrar e se satisfazer, porque o Senhor é glorificado em nós quando estamos satisfeitos em Ti. Fica sobre nós, Deus, em Teu nome nós oramos. Amém.